Obrigado, Patrícia. Enquanto vocês sentam, gente, PMS é a principal força da economia brasileira. Pra vocês terem uma ideia, 80% dos empregos gerados no Brasil vêm de PMS. 1/3 do PIB vem de PMS. E tem duas pessoas que, quando o pessoal disse que não teve IPO nos últimos 3 anos, fizeram uma careta, que estão tentando desmistificar, inovar e disruptar esse mercado. Por isso que eu agradeço a votarem com a gente aqui. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Rodrigo. Eu gosto de ficar de pé, então desculpa, mas eu vou ficar aqui meio entrevistando vocês. Para a gente começar, em setembro de 2022 começou. Em vez de eu apresentar, eu queria passar primeiro para a Patrícia. Patrícia, explica para a gente o significado aqui da Before e, principalmente, qual que é essa grande inovação e disrupção para o mercado de capitais que vocês estão trazendo aqui. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Tá? Pode passar. Tudo bem, gente? Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Assim, um evento na Arena, recém-inaugurada, né? E reunindo tantos empresários interessados em aproximar, né, relacionamento com acesso de mercado de capitais. A Before, ela veio para construir o mercado de acesso brasileiro, né? A gente falou aqui de emissões privadas, né, 476, algumas possibilidades. A gente falou de abertura de capital na B3, o Rogério aqui falando um pouco desse histórico, né? E a verdade é que, assim, nos últimos 10 anos no Brasil, a gente teve o desenvolvimento de um segmento na indústria, que é ali o mundo de crowdfunding, uma série de VCs operando, grupos de anjo, um segmento muito voltado para early stage, né, que veio crescendo bastante. Na outra ponta, naturalmente, a B3, né, listando empresas bem mais maduras, né, com uma estrutura gerencial, né, já muito organizada. E a Before veio para ocupar esse meio do caminho, né? A gente vê mercado de acesso em diversas economias pelo mundo, né? Tem uma importância, um impacto muito relevante para o desenvolvimento de mercado de capitais, e a gente enxerga esse segmento como uma formação de base, né? Uma alternativa para empresas abrirem capital, listarem, mas com pré-requisitos e obrigações muito mais adequadas ao estágio de maturidade delas naquele momento. É um estágio, no nosso caso, a Before, ela tem licença para abrir capital de companhias de até 300 milhões de faturamento ano, por isso que a pergunta anterior foi super interessante. Então, aqui a audiência tem uma série de empresas nesse momento. A gente vai falar um pouco aqui no painel sobre qual é o arcabouço disso, tá? E com isso, essas empresas conseguem se aproximar dos investidores e começar a construir essa trajetória, né, para impulsionar mais e mais crescimento. A gente olha TSX com mais de 2.000 empresas listadas, a gente olha a Austrália muito forte, Joanesburgo muito forte, a própria INDA, London Stock Exchange, muito forte. O que você vê de oportunidade? Por que você acha que o Brasil ainda não tem um mercado de PMS forte no mercado de capitais? Olha, acho que... E aí é um ponto que a gente gosta sempre de reforçar. Você comentou no início sobre a importância das PMEs na economia nacional. E eu queria passar uma mensagem para todos vocês, que é: a gente não está aqui por acaso. A Before, ela tem um propósito muito forte, que é de destravar esse mercado para o Brasil. Mas a gente só vai fazer isso com o apoio de todos os stakeholders do ecossistema, né? Todos eles, desde nós, a MZ, vocês, CFOs, empresários, etc., enfim. E a gente é um dos maiores mercados de PMEs do mundo, e a gente não tinha até então um mercado de acesso funcional, principalmente por causa do regulatório. Acho que uma grande vitória que a gente teve com o apoio da CVM nos últimos anos foi conseguir destravar o regulatório. Quando a gente olha para um potencial mercado endereçável, a gente está falando de 350 mil empresas que faturam entre 10 e 300 milhões de reais.
Então, quando a gente olha para 2.000 lá no Canadá, não é nenhum absurdo a gente pensar em 2.000 empresas listadas aqui no Brasil, aqui na Before. Isso que a gente está falando de uma licença hoje, né, que a gente é autorizado para companhias até esse patamar, e a 6404, numa revisão, já faz a definição até 500 milhões. Então, já isso vai se refletir, né? E esse universo vai crescer ainda mais, né, Rodrigo? Já está na agenda regulatória da CVM desse ano, de 2024, uma revisão para ajustar todas as normas, definindo PMEs como está na 6404, que é o faturamento até 500 milhões de reais. Tem uma empresa chamada MZ, faturou seus 150. Supondo que eu queira abrir capital aqui na Before, como funciona o processo? Você só passa... Passar mais um aqui, mais dois. Eu vou estar na frente, mas dá uma visão. Acho que os principais diferenciais que a gente trouxe foi pensar na cabeça do empresário qual era o trade-off que o empresário teria no momento de fazer uma captação, de levantar capital. Então, se para abrir capital, você faturando 150 milhões de reais, fosse muito mais caro do que você fazer uma operação privada, se eu não estou falando besteira, a MZ tem um sócio que é um fundo... de private equity, a Spectra. Perfeito. Então, a gente olhou assim, olha, o processo precisa ser semelhante, não vai ser exatamente igual, mas precisa ser semelhante a receber um fundo. Então, poxa, quais são as exigências que um fundo vai te fazer como companhia para você receber um sócio? Você vai precisar ser uma SA, na grande maioria dos casos. Ele vai te exigir uma auditoria, se não for auditoria, você estar auditado previamente, ele vai exigir, olha, eu vou fazer uma diligência, mas a partir do ano que vem você tem que estar auditado, porque a norma CVM de fundos de participações exige a auditoria independente CVM. E aí cabe uma grande diferença aqui do nosso arcabouço, que é o seguinte, ora, a gente é uma alternativa e faz com que as empresas fiquem incentivadas a se organizar para o processo, concorda? Quando na regulação atual, né, de bolsas tradicionais, você tem que auditar os últimos 3 anos. Né? E aqui você precisa auditar o ano anterior e a partir enquanto participante, você tem que fazer a auditoria anual dali para frente. Mas o custo para você fazer essa organização junto com auditores independentes registrados na CVM de 3 para 1 é uma diferença de custo absurda. Então, é uma forma, a gente criou um arcabouço para viabilizar esse segmento cabe junto no ao mercado. bolso no final do dia. E no final do dia você vai ter um custo muito próximo de uma operação privada. Então a gente está falando de CSA, ter pelo menos 1 ano de auditoria para trás. Você vai contratar um advisor para a operação, né, que aqui que é um advisor e um legal advisor também, só. Né? Então, normalmente você tem ali o seu advisor de sell side, digamos assim. Aqui a gente copiou uma figura da AIM, lá de Londres, e tem em outras bolsas de mercado de acesso também, que a gente chama de consultor de listagem. Aqui no Brasil, a gente já tem aí mais 10 consultores credenciados no mercado Before, desde bancos de investimento como XP e Genial, passando aqui está o ecossistema. Isso, passando por boutiques de M&A, enfim. Itaú está chegando aí, né? Itaú já está ali na outra ponta, né? Ah, já está ali. Né? Já está na ponta da distribuição. Então, a gente... Né, você vai contratar o seu advisor, vai contratar o seu legal advisor, vai ter auditoria, vai contratar o escriturador, e aí, com isso, o teu custo fica muito próximo para abrir capital aqui na Before do processo que vocês fizeram, por exemplo, para receber um fundo de private equity como sócio. Acho que é isso que mais me intrigou, gente. Assim, quando você tem uma empresa com um mercado muito pulsante, que é o mercado de private equity, já investida, a MZ, por exemplo, já é uma SA, já tem conselho, já tem auditoria. Então, o custo para se tornar listada é muito baixo. E para você acessar mercado de capitais, é muito difícil para uma empresa que é menor. E para você acessar, por exemplo, um IPO para uma empresa que fatura menos de 300, 500 milhões de reais, você pode cair num vale da morte, que eu chamo, que é o vale da baixa de liquidez, da baixa cobertura, e por mais que você performa, você não é o que você entrega, você é como você é percebido. E se você não é percebido como uma empresa que tem essa questão das pessoas te analisando, dando opinião, você vai cair com múltiplo.
Você vai ter seu papel não sendo tradeado e qualquer tipo de trading vai jogar para cima ou para baixo. Então, você vai se chamar especuladores, quanto maior a volatilidade, maior o risco, e é um vale muito difícil. Por isso que eu estou super on board aqui, super apaixonado pelo case da Before. Acesso a capital, obviamente, é o grande propulsor. Que outros benefícios uma empresa que esteja aqui deveria considerar para estar listada hoje na Before? Eu acho que nos painéis anteriores a gente falou, ouviu muito, né, sobre os benefícios de acessar mercado de capitais, e não vai mudar muito. Eu diria que você tem benefícios adicionais por você conseguir acessar mais cedo, né? Então, fora o ganho de visibilidade que você tem quando você vai a mercado, os instrumentos que o mercado te permite. Então, quem sabe a MZ não tem oportunidade de fazer aquisições, não só no Brasil, mundo afora, estando listado, vocês melhores do que a gente, aí muitos CFOs sabem que é muito mais fácil você fazer uma aquisição com uma troca de ações, quando você tem ali o preço em tela, etc. Obviamente, como a gente já ouviu nos painéis anteriores também, o preço em tela é para o bem e para o mal, né? Enfim, tá ali, mas isso permite que você faça aquisições, permite que você tenha... A gente vê muitas empresas desse patamar hoje que têm programas de stock options super bem estruturados, né? E que é virtual. Tem muita gente ali rica no papel, virtualmente, mas e o acesso à liquidez? E quando você não consegue ter esse acesso à liquidez, vai desmotivando o time no tempo, né? Não conseguindo monetizar aquelas ações. Então, aqui você traz isso para uma realidade de dar acesso à liquidez. Tem uma questão para quando a gente olha empresas familiares. Esses mercados punjantes que a gente vê lá fora hoje, muitos deles vieram de processos de abertura de capital de empresas familiares na década de 80, início de 90, enfim, que acessaram o mercado de capitais, ao longo do tempo foram vendo, usando também o mercado como uma espécie de estrutura de planejamento patrimonial e sucessão empresarial, tanto que o número, se a gente for comparar, obviamente são tamanhos de mercados diferentes, mas o número de corporations que a gente tem lá fora, vis-a-vis o que a gente tem aqui no Brasil, é muito menor. Por quê? Estamos falando de empresas familiares que abriram capital anos atrás e ao longo de 20, 30 anos foram virando corporations ao longo do tempo. A gente enxerga também nesse processo, principalmente no mundo de empresas familiares, conversas práticas que a gente tem assim, com empresários. Vamos colocar a governança na mesa e começar a se preparar em termos de governança. Quando você vai fazer isso de forma privada, sob a ótica do tema da governança, muitas vezes os sócios ficam discutindo: mas será que estão pedindo para botar essa cláusula no acordo de acionistas porque é bom mesmo para a companhia, ou a contraparte lá, o meu outro sócio, está pensando no futuro em alguma coisa que pode... Aqui não, aqui é um padrão. A gente tem que seguir o padrão de mercado de governança. Então, isso facilita também o processo para as famílias e para as companhias nesse desenvolvimento, nessa evolução. Acho que a Paty colocou aqui um caso prático porque, super assim, legal. A gente está falando, né? de ganho de visibilidade, né? E uma empresa, naturalmente, quando se expõe ao mercado, né, tem o ganho de credibilidade. Eu acho que até a relação para conseguir condições melhores com a instituição bancária, isso tudo muda, né? Essa questão da formalização mas a Masmu é um exemplo emblemático para a gente, porque, assim, ela não era SA, tá? Ela não estava auditada. Então, no processo de se preparar para a listagem, ela fez isso, né? E com parceiros de peso. Vocês viram o ecossistema, como a gente vem trazendo parceiros, inclusive, que já atuam no mercado tradicional, tá? E depois de fazer o IPO efetivamente, eles passaram por uma operação privada, né, com a British American Tobacco. E a gente fez todo aquele rito de fato relevante, porque tudo que se falou aqui mais cedo, de que a empresa precisa assumir determinadas obrigações, isso muda no sentido de que uma notícia, um fato, você tem que tratar dentro do regulatório. Isso tudo foi feito dando direito de preferência para os investidores que já participavam, né, enquanto acionistas. E assim, eu acho que a empresa que está nesse estágio e que está num mercado como o nosso, ela, olhando assim para o futuro,
ela pode, naturalmente, ir crescendo e pensar em outros segmentos, né? E é óbvio que as obrigações, em função do teu patamar de faturamento, passou os 500 milhões, você vai ter que cumprir com arcabouço mais pesado, isso é natural, né? E tem que ser assim, faz parte, mas sinal que você já está num ponto que você consegue arcar com isso plenamente, vai. Mas também tem uma questão dessas empresas, elas vão tendo algumas opcionalidades ao longo do caminho, né, com essa visibilidade, né? E não necessariamente uma empresa vai para um outro segmento, ela pode ser alvo de um estratégico, porque é um momento que você acaba cavando um relacionamento não só com os investidores finais, institucionais, mas sai muito negócio, né? Então, isso é um destaque que a gente coloca aqui, a Masmu é um exemplo muito grande disso. E eu acho que teve um ponto específico no caso da Masmu, que é o caso de muitos empresários, e você comentou, né, quando eu falei do fundo aqui da MZ, falou, com 20%. A Masmu, ela não queria abrir mão de controle. Ela estava numa situação que ela não é uma tech company, então ela já tinha crescido, ela tinha 50 milhões de faturamento no ano que ela iniciou o processo para registrar a oferta do IPO aqui. Ela não era investível por um fundo de VC, tinha private equity interessado, mas o private equity queria o controle. Exato. Ele falou, mas eu não quero abrir mão de controle agora, talvez, quem sabe, no futuro, enfim. E ela não tinha alternativa. Então, eles falam isso, o Otto é um super embaixador da Before, ele fala, olha, eu não tinha opção, a Before foi a minha alternativa. E o que foi interessante depois é que entrou um estratégico minoritário, depois que eles já estavam, né, listados de capital aberto, etc. Então, a gente enxerga também como um caminho, uma alternativa para o empresário que quer manter o controle ao longo do tempo. Não quer dizer que no futuro isso não possa mudar, mas você consegue acessar capital sem ter que ceder o controle. Também não tem um mínimo de free float, né? Exato. Porque se você fica... Muitas vezes, até na própria B3, tem companhias que não conseguem bater aquele mínimo de free float, pedem waiver dessa regra, né? E aí você... Na realidade, quando você faz uma primeira operação, você está abrindo espaço para fazer algumas operações ao longo do tempo. Você não precisa sair com uma emissão enorme, até porque tem aquela coisa de... Se você se propõe a fazer um guidance, se você tem perspectivas de crescimento, você ser muito realista, né, para você construir uma relação com o mercado, para você ter espaço de fazendo outras emissões no tempo, para não se diluir demasiadamente, né? Exato. Um último ponto aqui também, e aí estamos falando aqui de fundo, etc. O ecossistema ele é para os fundos também, tá? A gente tem hoje, das 4 empresas investidas, 3 têm fundos de private equity, VC, etc., no cap table. Tá? Agora, outro ponto importante também é a questão de tamanho de cheque. Às vezes, você como companhia, eu vi em algumas perguntas aqui sobre use of proceeds, foi falado um pouco sobre use of proceeds, às vezes você, companhia, não quer levantar tanto dinheiro assim. Mas o mercado acaba te demandando um mínimo, seja o fundo, seja o estratégico, um mínimo de cheque. Tamanho mínimo. Exato. E às vezes aquilo é ruim. E aqui te possibilita ir levantando a quantidade de capital necessária para o seu momento. Quer dizer que eu estou falando, o fundo é ruim, aqui é bom? Não. É um conjunto, é um ecossistema para todos. Por quê? Por que o fundo tem um cheque mínimo? Custo de observância, o analista, etc., para justificar aquela operação. Aqui você consegue fazer uma operação de menor porte porque o processo, a regulação, a governança que cabe no bolso de você, empresário, dá essa segurança para o fundo também, dá esse conforto para o fundo. Então, você consegue acessar cheque menor e isso, no final do dia, vai valorizar o teu patrimônio, o teu equity, porque... eu capto hoje, eu tenho um pipeline de 250 milhões para fazer de investimento nos próximos 5 anos. Eu não vou levantar 250 de uma vez, levanta 50 hoje, cresce, valoriza a companhia, levanta mais 50, 100, cresce, valoriza e por aí vai. Então, gera valor para o acionista. A gente viu uma onda de FIPs listados, porque qual a razão do FIP estar listado? Você poderia ir direto ao ativo, em vez de você tentar ver o que estava dentro do FIP de ativo. O Suno Private Equity tem que fazer marcação ao mercado, eu não sabia, diária da... Então, tem um trabalho, é meio insano o que poderia resolver. Eu estava lendo o case, não sei se vocês conhecem, da década de 70 da Nasdaq. A Nasdaq nasceu de um problema muito parecido com o que a gente tinha agora,
onde a NYSE era uma bolsa só para grandes cheques, tinha uma alta complexidade para a listagem, e hoje a segunda maior bolsa do mundo nasceu olhando uma dor muito parecida com o que vocês estão fazendo. Então, acho muito bacana. E por último, gente, acho que vê se eu estou errado o que eu vou falar para vocês. Eu acho que isso aqui é vitrine. Se você não está numa vitrine, dificilmente alguém vai visitar a sua loja. Você tem tantas empresas hoje que estão nesse segmento de PMS. Por exemplo, na semana retrasada, eu e o João Marinho, meu sócio, a gente participou do Spectra Conference. Tinha 1.500 fundos lá, a gente saiu de lá com umas 50 reuniões para a MZ. Porque você está numa vitrine e as pessoas conhecendo a MZ que não conheciam o case financeiro da MZ como produto, não a MZ como fornecedor. Então, acho que quando você tem acesso a uma vitrine, de ter uma exposição, às vezes as pessoas falam, nossa, eu não conhecia que a Mais Vida, outras empresas tinham essa governança, que tinham esse porte financeiro, e pode sair pode sair outras operações na vitrine. Total. Uma das empresas que a gente tem que abriu capital aqui com a gente é a Plamev Pet, que está ali no cantinho. O segundo maior plano de saúde pet do Brasil é uma investida da Fear Capital, um fundo de VC. Lá tem de tudo na Before hoje já, né? As quatro não tem um segmento... Não. Os 4 setores são, primeiro, reprodução assistida, setor de saúde, que é um segmento que você não tem exposição, né, em outros mercados. A Majmu Snacks saudáveis, ricos em proteína, está crescendo assim muito. Plamev Pet, Plano de Saúde Pet, como o Rodrigo colocou, e eletroenergia focada em eficiência energética. São temas muito interessantes, inclusive, né? Mas foram emissões de empresas que toparam nesse momento fazer emissões, inclusive menores, né? Porque, como a gente comentou, a gente está acabando de conectar com o Itaú e com a Genial. A gente, nesse início, que a gente chama de uma fase de soft launch, a gente fez emissões menores, a gente montou um canal próprio, foi autorizado para a CVM para isso, para mostrar esse mercado funcionando, enfim, atrair as corretoras. A Before, na prática, gente, é a primeira licença no Brasil a poder negociar ações depois da B3, né? E a primeira a conectar com corretora, que é um processo bem complexo, porque os investidores eles vão acessar lá o home broker, que eles estão acostumados a já operar, e vão passar a ver o ativo da Before também. Então, e à medida que a gente vai expandindo esse nosso ecossistema, a gente vai construindo liquidez ao longo do tempo. Exatamente. E só para complementar o ponto, o André Emerick da FIR, ele me ligou depois do IPO, falou, Rodrigo, cara, parabéns, estamos muito felizes, agora eu vou te falar, eu não tinha botado na conta a exposição. A gente, foi legal, e olha que eles são sócios de empresa listada no Bovespa+, enfim, eu não tinha botado na conta aqui a exposição, estão super felizes, super satisfeitos, enfim, então faz diferença. Para reforçar o ponto que a Paty colocou, a gente inicia agora, né, essa parceria, conexão com o Itaú e Genial na ótica da distribuição. Sweet spot de companhias, eu diria que assim, não tem regra, mas o que a gente vê é faturamento acima de 50 milhões de reais ano, tá? De novo, não está escrito em pedra, até 300 por enquanto, em breve aí até 500, e aí o tamanho de cheque hoje, regulatoriamente, é até 100 milhões por oferta pública por ano, tá? Mas aumentando para 500 milhões, vai aumentar também o limite de captação anual, de oferta pública anual. A gente já está em pedidos com o regulador nessa direção. Haja regulador. A gente recebeu várias perguntas aqui. Eu tentei fazer um evento com uma dinâmica bem diferente por causa do tempo de vocês, trazer o maior conteúdo possível de uma forma super reduzida. O que parece que funciona, mas na vida real falta tempo para tudo. Mas todas as perguntas eu vou direcionar para a Patrícia e para o Rodrigo. Como empresário, um Brasil forte passa pelo mercado de capitais forte. Por isso que eu acho que o propósito de vocês, o que vocês estão levantando com o MZ, espero fazer muito ring bells aqui. E obrigado para vocês falarem palavras finais. Bom, eu queria só destacar uma coisa, que a Before é um player extremamente inovador, né? A gente, além da questão do arcabouço regulatório, a gente trouxe uma figura nova para o Brasil, que é o consultor de listagem, tá?
O consultor de listagem é um advisor para apoiar a companhia em todo o processo, uma figura que precisa ser credenciada. Hoje a gente tem mais de 10, incluindo o XP e Genial nesse ecossistema. E a gente trouxe a tecnologia blockchain para a infra de mercado, o que traz também algumas economias já hoje numa implementação inicial, né? Custo de escriturador nosso, que no caso o escriturador é obrigatório, tem que cuidar do livro, né? Já é on-chain e com isso tem uma redução de custo muito sensível também para os emissores que precisam manter essa figura ao longo do tempo, né, Rodrigo? É um prazer falar para vocês do nosso novo mercado. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de aproximar aí de todos vocês para tirar mais dúvidas depois. Obrigada. Último, aqui só agradecer, reforçar um ponto que a gente não falou, não preciso criar uma área de RI, tá? Então, você nomeia uma pessoa responsável para o RI, pode ser o CFO, enfim, com o apoio da MZ, o resto está resolvido também, né? Verdade. E, mais uma vez, agradecer e reforçar a importância de que não é um projeto nosso, não é uma empresa nossa, é uma empresa para o Brasil. Ou seja, é de vocês também e a gente precisa do apoio de vocês para desenvolver esse mercado. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigado a vocês. Obrigada.